Bem-vindo ao GoTech. Finalmente saiu a versão 17.2 do iOS. Nós estamos utilizando desde a primeira beta, se você acompanha o canal, tem todo o histórico das modificações, como eles foram atualizando com o passar do tempo. E dá para dizer que na ponto 2 a gente já recomenda a instalação. Essa é uma versão pública, ou seja, uma versão estável, já com todas as atualizações. E o interessante é que a gente sempre recomenda, a partir da ponto 2, ponto 3, você já instalar a nova versão do sistema operacional, porque ela já vem com as atualizações de segurança e as principais mudanças sem tanto bug, como aconteceu com o iOS 17.0. A gente vai passar pelas principais atualizações e mostrar para vocês. O principal aplicativo que veio com o iOS 17.2 foi prometido lá atrás, na apresentação do Keynote da iOS 17, é o Diário, que na apresentação era chamado de Journal, que é a versão em inglês. O Diário é bem interessante, como eu mostrei para vocês em um dos vídeos lá no Beta 1, ele verifica tudo aquilo que você faz no iPhone e aí te sugere itens para você fazer a criação do seu diário. Então, eu estava fora da minha região, ele percebeu que eu fiz uma caminhada de 3,25 km e tirei algumas fotos no percurso. Então ele coloca para mim o seguinte: você não quer fazer um post do seu diário nisso? E aí eu peguei e fiz um post simples, coloquei que eu estava viajando, o que era, e já coloquei no diário. A mesma coisa aconteceu alguns dias antes. Ele viu que eu estava fora do local e me fez uma sugestão. É muito simples fazer uso do diário, depois que você clicou em mais, ele já vai te dar algumas recomendações do que fazer. Então é bem interessante para quem vai começar, porque você não precisa se inspirar muito. O iOS vai lá, verifica aonde você foi, se você tirou foto, com quem você conversou, e aí ele vai sugerir para você como seria seu post. Isso é interessante porque ele trabalha de modo interno, ele não manda para a nuvem da Apple, então você tem sua privacidade completamente respeitada dentro da própria política que a Apple sempre defende de não vender as suas informações. Para quem utiliza o WhatsApp, finalmente você pode voltar a editar o som do alerta. Eu particularmente não utilizo porque eu acabo utilizando o celular sempre em modo silencioso. Vem a notificação no relógio, então deve fazer pelo menos uns 3 anos que eu não escuto uma notificação de iPhone. Mas, para quem utiliza bastante, a notificação é importante, eles alteraram o som na 17.0, muitas pessoas reclamaram e agora você pode voltar à notificação normal. Houve também novos incrementos no widgets, então o tempo ele está bem mais completo. Então esse nós já tínhamos, né? A partir de agora nós temos esse novo widget que ele me dá a precipitação, ou seja, a chance de chuva, a velocidade do vento, se o índice de proteção UV é alto e você deve usar protetor, e qual que é a sensação térmica. Então é uma informação muito mais completa. E também agora tem a informação, a hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol. Então você pode adicionar isso na tela do celular. O do pôr do sol eu acho muito interessante quando você viaja para algum lugar de natureza, quer registrar o pôr do sol, ou você vai para uma cidade que você quer ver o pôr do sol nos prédios, então você tem a hora exatamente do pôr do sol ou do nascer do sol para você poder chegar um pouco antes e fazer as suas fotos com aquela golden hour que fica o céu todo dourado, fica bem diferente. Então eu utilizo bastante quando eu viajo o horário de pôr do sol para poder fazer minha programação. Outro widget foi acrescentado do relógio, agora você tem a opção em digital, que é muito mais fácil você bater o olho no celular e ver o horário do que o analógico, mas é uma questão de preferência. Nós não tínhamos essa opção antes. Eu gostaria que eles utilizassem esse fundo, no lugar de ser fundo branco, um fundo preto. Mas já é um incremento interessante e muito provavelmente nas próximas versões eles possam dar essa opção para nós. O aplicativo Tempo também foi alterado, então nós temos mais informações, nós temos horário de nascer do sol com o pôr do sol, a velocidade do vento, a sensação térmica, os centímetros de precipitação, então de chuva deve chover nas próximas 24 horas 0,9 centímetros, a visibilidade, se você tem neblina, é interessante para quem vai fotografar ou até mesmo vai dirigir, então nós não temos previsão de neblina na cidade de São Paulo.
a umidade, as fases da Lua. Então, nós estamos em Lua Nova agora, ou seja, não tem visibilidade nenhuma. Se você vai para um lugar escuro e tiver com a Lua cheia, a noite acaba sendo iluminada e ele vai dar o percentual para você. E ele já diz, então, quando que vai acontecer a Lua cheia. A Lua cheia é daqui 14 dias. Isso é interessante para quem utiliza mapa de marés e também quer ter visibilidade num ambiente sem luz artificial da cidade. Ele também já diz as temperaturas médias, qual vai ser a variação térmica e também pressão, ou seja, o aplicativo está bem mais completo. Eu utilizava outro aplicativo para previsão do tempo. Se continuar tão bom assim, muito provavelmente eu vou desinstalar e ficar só com o meu padrão. O Apple Music também trouxe novidades. Agora ele tem a opção de estrela, que antigamente era um coração, mas quando eu clico na opção da estrela, ele já vai me criar uma playlist das minhas músicas favoritas, então ele já vai deixar na minha biblioteca. E aí você tem a opção de já fazer o download em Wi-Fi das suas músicas prediletas. Então quando você chega numa rede Wi-Fi, ele já vai baixar para você e aí você não vai ficar consumindo dados. Além disso, você tem a opção de fazer listas colaborativas de música. Então, você está no ambiente de trabalho, no escritório, por exemplo, que tem um som ambiente, você, junto com seus colegas, pode já criar a playlist e aí todo mundo vai ficar satisfeito com as músicas que vão tocar no ambiente. Outra alteração super bem-vinda é a possibilidade de transferir o seu chip virtual, o eSIM, para outro telefone ou copiar os dados do chip físico para um eSIM. Então agora o iPhone tem suporte a isso. Funcionava antes no exterior e agora também funciona no Brasil. E eu aproveito a oportunidade para falar para vocês que é importante vocês utilizarem o eSIM no lugar do SIM, já que ele evita, por exemplo, em caso de furto de celular, que aquela pessoa mal intencionada retire o chip físico, passe para outro aparelho desbloqueado e acaba recebendo os códigos de banco para conseguir desbloquear as senhas, ou mesmo alterar as senhas para fazer a transferência. Então, se você tem um iPhone com iOS 17.2, tente transferir o seu chip físico para o seu chip virtual, já que é uma medida de segurança a mais que você pode tomar. Outra alteração bem-vinda é o aperfeiçoamento do AirDrop quando você faz o bump. Agora ficou muito mais fácil você passar os dados de um telefone para o outro, sem muita dor de cabeça. Ele está funcionando super bem, super estável, então dá para confiar. Tem dois iPhones, quer passar uma informação, você vai lá, só bate um iPhone no outro e acaba fazendo a transferência normal, sem muita complicação. Outro ponto que o iOS 17 trouxe é a possibilidade de carregar ele via MagSafe a 15 watts. Antigamente o MagSafe só suportava até 7.5 e agora você vai conseguir suportar ele até 15 watts, ou seja, você vai dobrar a velocidade de carregamento. Vai esquentar menos a bateria, vai carregar ele mais rápido e vai tornar o uso de carregamento sem fio mais atrativo, já que antes carregar a 7.5 watts, o carregamento era muito lento. Quanto ao consumo de bateria, ele tem consumido menos bateria, está mais estável, está bem melhor, por exemplo, do que o 17.0. Então, se você tem esse problema, eu recomendo. E se você tem aquele problema que só consegue carregar ele desligado, eu recomendo a atualização do 17.2, porque a Apple com o tempo vai corrigindo os bugs. E aí eu peço para vocês, se vocês continuarem enfrentando o problema, comentem aqui para nós, até para a gente tentar ajudar vocês e também vocês ajudarem outros usuários que estão passando pela mesma dificuldade. Aproveitando, eu sempre recomendo também que vocês deixem carregamento otimizado, porque aí você consegue preservar a capacidade máxima da sua bateria. Então essas foram as principais alterações que nós tivemos no iOS 17.2, disponível agora para todos, não só para desenvolvedores. E se vocês gostaram do conteúdo, peço que vocês curtam. Se você tem algum amigo ou familiar com iPhone, compartilhem para eles e também se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.